Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Caroline e nesse canal eu falo um pouquinho sobre moda, beleza? E também sobre autoestima. E no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço o meu olho esfumado, porque vira e mexe quando eu trago um vídeo de maquiagem aqui pro canal. Algumas meninas ficam me perguntando, Carol, mas eu não sei fazer essa mistura de cores, esse degradê. Então, eu resolvi mostrar pra vocês, gente, hoje no passo a passo, porque é uma coisa muito simples. Foi assim que eu aprendi, pra mim foi assim a forma mais fácil de eu fazer essa mistura de cores. Inclusive, é dessa mesma forma que eu continuo fazendo até hoje. Então, por isso eu separei algumas dicas pra vocês, pra ser um passo a passo mesmo de como você pode fazer pra fazer esse olho mais esfumado, né? Esse degradê, essa mistura de cores aí que muitas pessoas acham bem difícil. Eu tô aqui com a minha pele limpa, como vocês estão vendo, mas eu vou deixar ela toda preparadinha aqui pra gente fazer só o olho pra esse vídeo também não ficar muito longo. Prontinho, gente, pré-preparei o meu rosto aqui, então passei a base, corrigi minha sobrancelha. Vou pegar um pouquinho de corretivo e vou passar aqui na minha pálpebra. Eu indico que vocês façam isso porque pra, tipo, anular o tom natural da sua pálpebra, mesmo que esteja com a base, se você preparar a pele igual eu faço antes, porque isso aqui vai ajudar com que, além de a sombra fixar mais, vai fazer com que ela pegue mais cor, sabe? Fica mais viva. E aí eu peguei a esponjinha aqui, essa aqui é da Hello Mini, tá? E vou dar batidinhas espalhando esse corretivo aqui por toda a minha pálpebra. E já vou dar a minha primeira diquinha aqui pra vocês, que é muito importante, que é, gente, não usar cores coloridas, entendeu? Porque às vezes as pessoas querem iniciar na maquiagem e já quer fazer aquele degradê com tanto de cores que vê as blogueiras fazendo, só que elas são profissionais. Então, você que tá iniciando não vai conseguir fazer um degradê com sombras coloridas. Então, eu não indico, de fato, pra quem tá começando, usar sombras coloridas. Eu indico que seja cores neutras, tá? Principalmente o marrom, porque assim vai ser muito mais fácil você aprender a fazer esse tipo de esfumado. Eu gosto dessa paleta da SP Colors, porque essa versão 1, porque ela tem mais tonalidades em marrons do que colorido. Outra coisa também que eu vou mostrar pra vocês, e não tava nem nas dicas não, é os pincéis que eu vou usar pra tá fazendo esse esfumado, pelo menos na parte de cima, que são 3, tá? Um maior, um médio e um que ele é médio, mas tem uma pontinha justamente pra gente concentrar aquela sombra mais escura, que vocês vão ver aí no passo a passo que eu vou mostrar no meu rosto pra vocês, né? E dando a minha segunda dica pra você fazer esse esfumado no seu olho, é você pegar um marrom mais claro, sabe? Porque o marrom mais claro é o que vai ser a base para nossas transições, pra gente fazer aquele degradê. Então, no marrom que você escolher, você escolhe um mais claro. Não precisa ser um clarinho, porque senão você não vai nem aparecer, principalmente se você for negra, né? Tem que ser um marrom que apareça ali na sua pele, mas que seja um mais claro assim da paleta, pra você conseguir fazer o degradê depois com os outros tons, tá? Eu vou estar pegando esse aqui, como vocês estão vendo, já tá bem pouquinho. Vou vir com meu pincel, o maiorzinho que eu mostrei pra vocês. Vou estar pegando aqui, e uma dica que eu já dou aqui também, é que muitas meninas acham que, pega no côncavo, vai esfumando. Eu também comecei fazendo assim, sabe? Só que pra facilitar a minha vida, gente, é uma coisa que eu acho muito fácil, principalmente pra quem tá iniciando, em vez de ficar pensando naquilo, eu tenho que depositar no canto e aí eu vou esfumar no côncavo. Não faz isso, tá? Não é isso que eu faço hoje em dia. Simplesmente pego aqui a minha sombra com pincel, venho e passo no olho inteirinho, gente. Então eu vou aqui sem medo. Por isso que tem que ser uma sombra mais clarinha, porque senão vai ficar marcado, tá? Então você vai fazer isso mesmo, essa esfumada geral, só com a sombra mais clara. E é isso que eu tô fazendo aqui agora, tá? Pego aqui, vou dando esfumada geral na minha pálpebra, tá? E aí eu vou fazendo de um lado para o outro, você pode fazer mais arredondado assim também, e você vai chegar ali até perto da sua sobrancelha. Não vai ter muito problema, porque igual eu falei pra vocês, é uma sombra que é mais clara, sabe? Então eu vou estar fazendo isso aqui a mesma coisa no outro olho. Prontinho, como vocês viram, não tem segredo nenhum, né, gente? Simplesmente peguei a sombra aqui e fui passando de forma, assim, aleatória. Não concentrei em nada, nenhum cantinho, não. Só peguei e passei por toda a minha pálpebra móvel, chegando perto lá da sobrancelha. Aí, o que que acontece? Vai a minha segunda dica pra vocês. Você pegar uma sombra um tonzinho mais escuro. Um tonzinho não, né? Pode ser aí uns 2, 3 tons mais escuro do que esse primeiro que você passou na sua pálpebra. No meu caso, eu vou vir nesse aqui, que ele é um tonzinho mais escuro do que esse, como vocês estão vendo, e vou trocar de pincel, ou seja, esse aqui, que é o maiorzinho, só ficou pra esfumar no olho inteiro mesmo. Agora eu vou vir com aquele um pouco menor,
Vou pegar um pouquinho aqui, nesse tom mais escuro, tá? E aí, o que que acontece, gente? Tem várias formas de você fazer o seu esfumado. Você pode fazer seu esfumado agateado, você pode fazer o seu esfumado arredondado e você pode fazer o seu esfumado tipo meia-lua, sabe? Concentrando ali no côncavo. Eu vou fazer pra vocês o mais agateado, então eu acho que pra quem tá iniciando, o agateado é mais fácil, sabe? Agora eu vou concentrar, olha, esse marrom mais escurinho aqui no meu canto externo. Eu vou depositar ele aqui, pra aqui ficar mais escuro, e vou puxar pro canto externo, tá? E depois que eu puxei pro canto externo, eu venho e dou uma puxadinha pro canto interno. E aí você pode ir dando essa reboladinha do pincel, puxando pra fora, levando esse olho um pouco mais agateado. Eu vou pegar mais um pouquinho dessa sombra, tirar o excesso, concentrei aqui no canto externo, puxei pra fora, puxei um pouquinho para dentro, né, para não ficar aquela marcação, porque tem que misturar as sombras, e vou rebolando esse pincel aqui, puxando para fora. Chegando no finalzinho da sobrancelha é o suficiente. E aí, eu vou esfumando aqui até eu ver que essa sombra já deu uma boa misturada com a que eu coloquei, tá? Aí no outro olho eu vou fazer a mesma coisa. Peguei um pouquinho, tirei o excesso, concentrei no canto externo. Esse canto externo que eu falo, gente, é finalizando aqui na parte que finaliza o seu olho, sabe? Terminou aqui os seus cílios, você vai colocar o pincel bem aqui. Concentrar ele aqui, puxar pra fora, né, que a gente tá fazendo um pouco mais agateado. Puxar pra dentro e depois rebolar esse pincel pra poder esfumar. Agora, passando pra quarta dica, é o outro passo, né, que você vai vir com uma sombra mais escura do que essa que você pegou. Então, esse marrom vai ter que ser bem mais escuro, tá? E eu vou vir com essa que é o mais escuro da paleta. Por isso que você tem que prestar no primeiro marrom que você vai pegar, no segundo que você vai pegar, porque se o terceiro for muito parecido com o segundo, não vai fazer aquela diferença, não vai fazer tanta diferença assim do degradê. Então, tem que ser tons assim separados, claro, médio e realmente escuro, pra você ter essa percepção de degradê, porque senão vai misturar e vai virar uma coisa só, tá? Você vai vir com o último pincel, que é o que eu falei pra vocês, que é aquele que é médio também, ele não é pequenininho, porém, diferente desse, olha, esse médio aqui, ele tem essa cabecinha dele arredondada, tá? Já esse aqui não, ela tem a cabecinha mais puxadinha aqui, mais pontuda. E é isso que você vai precisar, por quê? Porque aqui você não vai poder sair fora, porque como a sombra é a mais escura, se você sair muito fora ali do olho, esse olho vai ficar muito pesado aqui e aí vai começar a marcar e não é isso que a gente quer, né? A gente quer um degradê. Então eu vou vir, gente, com esse pincel um pouco mais pontudinho, pegar aqui na sombra mais escura, né, no marrom mais escuro que eu tenho. Agora eu vou concentrar o máximo possível só no canto externo. Você pode aplicar até aqui, olha, um dedinho antes do seu olho finalizar, porque aí você não mistura tanto com o que já tá pro lado de fora, tá? Então eu vou vir aplicando aqui, concentrar mesmo, gente, só nessa área aqui do olho, tá? Ó, depois que eu concentrei, como vocês estão vendo, aí eu vou começar a esfumar isso aqui. Mas diferente do outro que vou arredondar, vou fazer isso tudo, esse não, tá? A forma que eu gosto de fazer é dando tipo essas batidinhas até ele esfumar. E também movimento de vai e vem só nessa parte final do côncavo aqui. Carol, o que é côncavo? É esse ossinho que você tem aqui no olho, tá? Então você vai concentrar tipo aí, só nessa parte desse ossinho. Mas com muito cuidado, pra você não misturar demais com as outras sombras que a gente colocou. Vou concentrar aqui também nessa parte da raiz dos meus cílios. E fazer movimento de vai e vem aqui só no côncavo, tá? Então você só vai trabalhar no cantinho externo mesmo. Vocês repararam que o outro a gente trabalhou no olho inteiro, o outro, né, a segunda cor, a gente trabalhou um pouquinho fora, um pouquinho dentro, e esse a gente só trabalha aqui no finalzinho do olho mesmo, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pegar um pouco, tirar um pouco do excesso, concentrar aqui, olha, um dedinho antes do olho terminar, você vai concentrar essa sombra bem aqui. Pego mais um pouquinho, concentro aqui, chego na base dos meus cílios, né? E vou espalhando com batidinhas. E agora, né, que eu já dei essas batidinhas, eu venho concentrando aqui no côncavo, esfumando essa sombra mais nessa parte do côncavo aqui externo, tá? E agora a minha quinta e última dica pra vocês, gente, que também é bem fácil, tá? É você voltar com o primeiro pincel que você esfumou ali no olho inteiro,
pegar uma sombra um pouco mais clara. No caso, eu vou pegar, no caso, mais clara do que aquela que você usou pra esfumar primeiro. Então, a primeira que eu usei foi essa. Agora eu vou pegar essa, que é um tomzinho mais claro que ela. Vou pegar aqui com o mesmo pincel que eu peguei no início, tá? Tirar um pouquinho do excesso e vir passando aqui, olha, no canto interno do olho. Pegar aqui, tirar um pouquinho do excesso, passar no canto interno do outro olho também. E agora meio que dar uma esfumadinha pra cima dessa sombra mais escura, tá? Não precisa de ficar fazendo movimento de vai e vem demais não, senão você vai tirar um pouco desse degradê que a gente fez. E aí, com esse mesmo pincel, você vai passar um pouquinho de sombra aqui bem na parte mais altinha da sobrancelha. Você pode fazer com uma sombra cintilante, com iluminador, ou até mesmo com um tonzinho de sombra mate também, né? Essa é uma outra dica também, gente. Não usa sombra cintilante pra esfumar, não, que sombra, principalmente pra quem tá iniciando, sombra cintilante pra esfumar é horrível. Eu não gosto, então eu prefiro sombra mate, tá? Então já é uma dica aí extra também. Então você pode, pra passar essa sombra mais clara nessa parte mais alta da sobrancelha, você pode vir com uma mate assim mais branquinha e passar aqui de baixo. Vou fazer com o mesmo pincel, tá, gente? Tirar aqui um pouquinho do excesso, pegar nessa parte mais altinha da minha sobrancelha. Ou você pode pegar um pincelzinho pequeno também, tá, gente? Você que sabe. Mas eu, pra ser mais prática, eu vou amassando as pontinhas e vou usando. E você pode pegar aqui, olha, e passar bem no altinho da sobrancelha, se quiser, com uma sombra mate. Agora, se você quiser fazer com uma sombra cintilante também, para trazer uma graça a mais pro olho, você pode escolher uma sombra cintilante da sua escolha aí. Eu vou pegar essa aqui dessa própria paleta, tá? Pegar um pouquinho dela, tirar um pouquinho do excesso e passar aqui, ó, bem nessa parte mais altinha da minha sobrancelha, tá? E no olho, gente, é só isso. Mas agora eu vou finalizar minha pele, que é realmente onde que dá o impacto, que aparece realmente esse olho esfumado e não que você levou um soco, né? Eu vou pegar essa base aqui da Ruby Rose, da linha Fios, tá? Essa cor é a Chocolate ao Leite 80, que ela é um tonzinho só mais escuro que eu. Vou colocar aqui na parte da minha maçã. E vou pegar um pincelzinho mais chanfrado e vou esfumar essa sombra aqui. Isso aqui pra fazer um contorninho. Pego um pouquinho com esse próprio pincel, dou aquela amassadinha igual eu falei pra vocês, e venho fazendo aqui um contorninho no nariz. Isso aqui eu faço, gente, como eu falo pra vocês, não é pra afinar o nariz mesmo não, porque pra afinar nariz tem técnicas pra cada tipo de nariz. No meu caso, é só para devolver as sombras naturais mesmo. E agora, vou vir com o corretivo para vir fazendo a iluminação, que é onde que a mágica acontece na real, né? Porque a gente vai fazer aquele recorte e assim, parecer aquele olho esfumado mais bonito, tá? Então, vou voltar aqui com esse corretivo da Visela na cor 09. Vou estar passando aqui, olha, um pouquinho. Vim com a minha esponjinha aqui de novo e dar batidinhas nesse canto interno aqui, levando o excesso pro canto externo, tá? Fazendo aquele recorte ali da parte do olho. Viu, gente, a diferença que deu, como não parece mais que a gente levou um soco? Porque a gente já fez esse recorte, deu essa limpada aqui na parte dos olhos, tá? Mas o que vai dar isso ainda mais é você vir com um pozinho assim solto, tá? Esse aqui meu é o da Dalla, o Banana Powder, que é aquele pó mais amarelinho. Pego um pouquinho, tiro o excesso e vou passando aqui aonde eu passei o corretivo, tá? Depois que eu passei aqui o pó, eu venho com um pincel pequenininho. Esse aqui é mais de precisão mesmo, tá vendo? Vou voltar aqui naquela primeira sombra que eu usei na parte de cima, né, do meu olho, que vai ser essa aqui, essa mais clarinha. Pegar um pouquinho dela aqui e vou passando aqui nessa parte de baixo do meu olho, emendando com essa parte de cima aqui, tá? Depois venho com aquele segundo tom mais escurinho que eu peguei, vou pegar um pouquinho dele e concentrar aqui mais na parte de fora. E é isso, gente. É exatamente isso. Você pode fazer um delineado, tá? Que é a forma que eu prefiro, mas eu não fiz aqui justamente para não complicar ainda mais, já que o foco é o olho esfumado. Então, se você quiser fazer um delineado, você faz antes de finalizar sua pele, porque aí depois você não fica com marca de dedo. E agora, o que eu vou fazer para finalizar esse olho, gente? Simplesmente vim com a máscara de cílios, tá? Que eu vou usar essa aqui da Bella Femme, aquela Expert 4D. E vou estar passando ela aqui tanto nos meus cílios superiores quanto nos inferiores. Vou vir com o... como é que fala? O blush, tá, gente? Vou pegar um pincel assim, mais chanfradinho também, esse aqui. Vou pegar esse tonzinho mais coral e vou vir na minha maçã aplicando esse blush. Vou vir com esse pincel aqui maiorzinho também de esfumar. Vou pegar um pouquinho do iluminador. Vou estar passando aqui bem no topinho da maçã, bem de leve, tá? E também vou pegar um pouquinho com o próprio pincel, dou aquela amassadinha,
Pego aqui, tiro o excesso e dou aquele pinguinho na pontinha do nariz, que eu gosto de fazer isso. Pro batom eu vou estar fazendo uma misturinha, tá, gente? Eu vou estar usando esse aqui da Boca Rosa, que é o Quinta-feira, que é aquele tom marrom mais alaranjado, que eu amo muito. E vou estar usando um pouquinho só desse aqui, que é o da Bruna Tavares. Esse é a cor Bárbara, tá, gente? Vou estar colocando um pouquinho só no meio, pra trazer uma cor um pouco mais viva, assim, pra boca, visto que esse deixa quase um nude pra mim. Isso, gente, esse foi o resultado final dessa maquiagem com foco nos olhos esfumados, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tentem, gente, porque de fato, às vezes a gente mostrando e falando, parece que fica um pouco mais complicado, porque parece que quanto mais a gente explica, mais difícil fica. Então, pra você realmente compreender, entender e ver que realmente é fácil, faça junto comigo, tá? Pega as suas coisinhas aí e volta o vídeo e testa juntinho aqui. Eu tenho certeza que se você pegar suas coisinhas e ir fazendo junto, você vai ver que é muito mais fácil na prática do que na fala, né? Do que a gente explicando aqui. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final. Se você gostou, deixa o seu gostei pra mim, porque é muito importante. Também deixa aqui nos comentários se você conseguiu entender direitinho, se não conseguiu. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.